Fala time, para quem não me conhece, sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de quinta-feira, dia 23 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, o time dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Bora lá, time! Primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre. Time, quinta-feira tá cheio de jogo de Eurocopa, estamos em data FIFA, tá legal? Grandes seleções em campo, boas oportunidades. Talvez seja um excelente momento para você participar aqui do nosso grupo VIP de futebol. Mensalidade por R$ 29,00. O link está aqui embaixo no comentário fixado, clica lá e chega junto. Meio-dia, pela Eurocopa, eu tenho aqui Cazaquistão versus Eslovênia. Time, sem dúvida alguma, a Eslovênia tecnicamente tem um time aí um pouco superior. Pega o Cazaquistão jogando em casa. Eu vejo duas alternativas para essa partida, tá? A odd da Eslovênia é de 1,91. Eu não iria numa vitória seca aqui. Quem quiser buscar algo a favor da Eslovênia, talvez Eslovênia empate anula, até porque é primeira partida. O Cazaquistão eu também vejo uma alternativa. A odd é de 4,50. Então a gente pode pensar num handicap asiático mais um para o lado do Cazaquistão. Você só perde essa entrada se a Eslovênia vencer o Cazaquistão por 2 ou mais gols de diferença. É primeira rodada, geralmente jogos com poucos gols, tá legal? 13 horas na África, Copa das Nações Africanas. Gana, que estava na Copa do Mundo, versus Angola. Gana joga em casa, como falei, estava na Copa do Mundo, tecnicamente tem sim uma seleção superior. Odd de 1,56, 1,52. Aqui eu vou de Gana, empate anula, pega essa odd, monta numa duplinha, tá legal? 15 horas, eu tenho aqui Brasileirão Sub-20, São Paulo versus Atlético Goianiense. O São Paulo na 7ª colocação, Atlético Goianiense lanterninha até o momento. Puxando a race, o São Paulo em casa dos 5 últimos jogos perdeu apenas uma partida e venceu 4. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Goianiense jogando fora, são 5 jogos com 4 derrotas, uma tendência de derrotas forte, apenas uma vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, aqui eu vejo duas alternativas, tá legal? Mercado de gols, o mais de 1,5 gol não está aberto, mas eu vejo sim uma possibilidade para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. E também vejo o São Paulo favorito, tá legal? Algo a favor do São Paulo também pode ser bem interessante. Obviamente, se você for pegar aqui uma vitória seca com odd de 1,47, é uma odd baixa. Trabalhar aqui pelo menos com odd de 1,50, 1,60, tá legal? Time, agora eu vou dar uma passada rápida em todos os jogos da Euro às 16h45, tá? Para não tomar muito tempo de vocês e o vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer de forma mais objetiva e resumida, tá legal? Vamos lá. Primeiro aqui, Bósnia e Herzegovina versus Islândia. Acho o time da Bósnia tecnicamente superior. Acho que dá para pensar em Bósnia, empate anula. Pega essa odd e monta num bilhete. Dinamarca versus Finlândia. Eu gosto muito da seleção da Dinamarca, obviamente que na Copa do Mundo, eu acho que foi uma grande decepção, não só para nós, né? Achei sim que a Dinamarca passaria de fase no grupo dela, juntamente com a França, mas não foi o que aconteceu. Mesmo assim, na Euro, eu vejo muita vantagem para a Dinamarca, enfrentando aqui a seleção da Finlândia, então eu vou buscar algo a favor da Dinamarca. Uma vitória da Dinamarca, encaixa numa dupla, ou mesmo se a Dinamarca começar muito forte no primeiro tempo, já um gol no primeiro tempo, ou mesmo uma vitória da Dinamarca HT, que é uma vitória no primeiro tempo. Para fazer esse tipo de entrada, a gente sempre precisa fazer no ao vivo, porque a gente depende de agressividade, chute a gol, escanteio, tá legal? Eslováquia versus Luxemburgo, duas seleções tecnicamente que são mais fracas, porém Luxemburgo eu vejo aqui sim uma seleção mais fraca aqui da Eslováquia, a Eslováquia ainda jogando em casa, então aqui dá para pensar em Eslováquia empate anula. No ao vivo, obviamente, se a Eslováquia estiver amassando, dá para pensar numa vitória seca. 16h45, baita clássico europeu, Itália versus Inglaterra, que inclusive já foi final de Euro, e a Itália naquela Euro, saiu campeã, tá legal? Time, aqui é a primeira rodada,
primeiro jogo no caso, né? A Itália tem uma defesa extremamente sólida, aquele ferrolho. Eu acho que é jogo para poucos gols, tá legal? Confronto extremamente equilibrado, como já falei. Menos de 3 gols e meio, under 3,5. Pega essa odd e monta na sua duplinha. Macedônia do Norte versus Malta. Sem inventar, a Macedônia do Norte é a favorita. Buscar algo aqui a favor do time da casa. Portugal e Liechtenstein. Aqui não tem o que inventar, mas a gente também não tem odd. Pelo que eu bati o olho na odd aqui, é odd de 1,01 para a vitória de Portugal. Obviamente que Portugal deve atropelar, mas a gente não tem odd, tá? Qual que é a recomendação? Leva para o ao vivo, quem puder, obviamente. Se de repente o over meio gol, um golzinho no primeiro tempo, tiver aí uma odd acima de 1,50, pode ser interessante. Acho difícil dar tempo de chegar nessa odd, né? Provavelmente Portugal deve fazer o gol antes. E para fechar, San Marino versus Irlanda do Norte, mesmo fora de casa, a Irlanda do Norte é mais time, pega a frágil seleção do San Marino e provavelmente deve vencer o confronto. Irlanda do Norte favorita, tá legal? 19 horas, Copa Verde, quartas de final, Goiás versus Brasiliense. Primeira partida 0-0 na casa do Brasiliense, agora o jogo é na casa do Goiás, que tem tudo para passar de fase. Até porque o Goiás, dos 5 últimos jogos em casa, venceu as 5 partidas. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. Brasiliense jogando fora, 5 jogos, 3 empates, 1 vitória, 1 derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. As duas equipes com alta probabilidade para gols. Ainda mais que é o segundo jogo do mata-mata. Se esse primeiro gol sair rápido, o segundo deve vir de forma automática, tá legal? No histórico, um favoritismo para a equipe do Goiás. Eu tenho aqui 5 confrontos, 1, 2, 3, 4 vitórias para o Goiás, apenas 1 vitória para o Brasiliense. Em 2005, todas as partidas com no mínimo mais de 1,5 gol. Time, aqui eu vejo 2 alternativas, tá legal? Primeiro, buscar alguma coisa a favor do Goiás, sempre com odd mínima de 1,50 para cima, tá? 1,45 essa odd tá muito baixa. Vamos aguardar aqui pelo menos 1,50, 1,60. Se o Goiás estiver melhor na partida, a gente pode buscar sim algo a favor do time da casa. E sem dúvida alguma, pelo retrospecto apresentado e também aquilo que eu falei, né? Se o primeiro gol sai rápido, o segundo vem de forma automática, esse mais de 1,5 gol também chama atenção. Odd de 1,30, pega essa odd e monta no seu bilhetinho, tá legal? 19 horas, Campeonato Catarinense, jogo de quartas de final, primeira partida 0-0 entre Brusque e Concórdia. Agora o Brusque joga em casa e, sem dúvida alguma, tem um leve favoritismo. Puxando aqui a ace do Brusque em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma. São 2 vitórias e 3 empates. Falando aqui um pouquinho da race do Concórdia, também é uma race com consistência, apenas 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. Olhando o histórico, aí o Brusque tem uma leve vantagem. Olhando o histórico, o Brusque tem sim uma leve vantagem. 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias para o Brusque. Time, a hora que eu puxo aqui uma odd de 2,05 para o time da casa, que é o Brusque, dá para pensar sim em Brusque empate anula ou mesmo uma dupla hipótese a favor do Brusque, tá legal? 20 horas, Copa Verde, quartas de final, Paysandu versus Princesa dos Solimões. É, Princesa dos Solimões. Time, primeiro jogo 0-0, agora o Paysandu joga em casa e tem uma baita race, né? 5 jogos, 5 vitórias, baita tendência de vitórias. Olhando aqui o time visitante do Princesa dos Solimões, jogando fora, oscila. 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota dos 5 últimos jogos. Quando eu pego aqui a odd do Paysandu, uma odd de 1,69, 1,67, dá para pensar em Paysandu, empate anula, em pré-live, pega essa odd, monta numa dupla, ou mesmo no ao vivo, se o Paysandu estiver amassando, uma vitória seca, por que não? E para fechar, às 21 horas, América do Norte e Central Liga das Nações da CONCACAF. Suriname versus México. Time, aqui não tem o que inventar. O México, uma seleção extremamente tradicional, boa seleção, jogou Copa do Mundo, inclusive, deu um trabalhão para a Argentina, né? México deve sim vencer. O problema é a odd, né? 1,14, é uma odd bem baixinha. O que dá para fazer aqui quem quiser pegar essa vitória no tempo normal? Pega uma odd de 1,14 e monta numa dupla, é uma alternativa. Quer subir um pouquinho a odd? Está assistindo ao vivo a partida e o México amassando a seleção do Suriname? Talvez uma vitória do México já no primeiro tempo, a odd vai subir, ou mesmo um golzinho no primeiro tempo, over meio gol HT, com odd acima de 1,50 para valer o risco retorno da operação.
Outra alternativa para aumentar um pouquinho essa odd talvez seja colocar um handicap asiático -1 para a seleção do México. Se o México vencer por uma diferença de 1 gol, você já tem o reembolso. O México vencendo por 2 ou mais gols de diferença é green. Se der empate ou sur, montei uma triplinha na Mr. Jack e a composição da tripla de hoje é handicap asiático -1 para o México, jogando contra o Suriname, dupla hipótese para o Paysandu ou empate, tá legal? E vamos aqui de menos de 3 gols e meio no grande jogo europeu entre Itália e Inglaterra. Se tudo isso der certo, odd de 1,60 para nossa tripletinha. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Quem de repente esqueceu de dar o likezão, senta o dedo no like que ajuda demais. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com os amigos. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e a gente se vê por aqui amanhã. Fui!